O consultor e administrador de empresas Teunis Baronto Marinho é o entrevistado de hoje ao vivo na tribuna independente da Rede Vida, o canal da família. Teunis Marinho é formado em administração de empresas pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo, com especialização em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor-presidente da Bayer Polímetros, diretor-geral para a América Latina na área de negócios plásticos de engenharia e diretor mundial da unidade de negócios de óxido de ferro da Bayer na Alemanha. Teunis Marinho é diretor do Sindicato Patronal das Indústrias Químicas e Petroquímicas do Estado de São Paulo e participa da tribuna independente da Rede Vida para debater sobre o tema O Brasil Condenado a Dar Certo. Você pode participar do programa enviando perguntas para o fax-fone da Rede Vida 0, número da operadora 17 224 5556, ou pelo e-mail tribuna@redevida.com.br. Com o jornalista Antônio Carlos Ferreira, ao vivo para todo o Brasil, a Tribuna Independente começa agora. Boa noite, estamos chegando com Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Você está na Rede Vida de televisão, canal da família, TV da Boa Notícia. O tema, anote lá, Brasil, um país condenado a dar certo, e você vai participar conosco. Você pode participar pelo 0 operadora 17 224 5556, ou você que tem computador, você está ligado na internet? tribuna@redevida.com.br. O entrevistado da noite é o senhor Teunis Baronto Marinho, ele é consultor de empresa, ex-diretor-presidente da Bayer Polímeros do Brasil. Participa também conosco o senhor Jan Eichbaum, ele é o cônsul-geral de Luxemburgo. Senhor Jan, seja bem-vindo à nossa Rede Vida de televisão e espero ter acertado na pronúncia do Eichbaum. Acertei? Então, meu boa noite. Ao lado do professor do cônsul-geral de Luxemburgo, Jan Eichbaum, está conosco a senhora Rosa Maria Fischer, ela é professora, diretora do SEATS. O SEATS é o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor da USP, a nossa Universidade de São Paulo. Professora Rosa Maria, seja bem-vinda, meu boa noite. Obrigada. Pois é, para conversar com o senhor Jan Eichbaum, cônsul-geral de Luxemburgo, a professora Rosa Maria Fischer, na Universidade de São Paulo, comigo e com você, telespectador, está conosco o senhor Teunis Marinho. O tema de hoje, anote, hein? Brasil, um país condenado a dar certo. Senhor Teunis, seja bem-vindo à nossa Rede Vida, o meu boa noite, e para começar o programa, a palavra é sua. Muito obrigado, jornalista Ferreira, meu caro amigo, e também gostaria de agradecer a presença de pessoas tão eminentes como a professora Rosa Maria, também o senhor cônsul de Luxemburgo, e acima de tudo a vocês, telespectadores, que estão me dando uma grande oportunidade, mais do que uma honra, uma oportunidade de poder debater com vocês. É um tema interessante porque eu estou no momento indo um pouco contra o que se lê, o que se vive no Brasil e no mundo. O negativismo, a insegurança prevalece no mundo, no país, nos jornais, na televisão, e eu venho com um tema onde eu inclusive condeno o nosso país ao sucesso. Eu digo que não há possibilidades do Brasil dar errado. E por que eu digo isso? Eu não fiz um trabalho acadêmico numa universidade, numa área científica, mas através da minha vida profissional, onde eu tive a oportunidade de conhecer 51 países do mundo, durante 9 anos viajando, eu passei a observar esses países, a fazer negócios nesses países, a ver não só a beleza natural, mas a conhecer as mentalidades das pessoas, e comecei a criar um critério para mim, para considerar o Brasil neste contexto mundial. Quer dizer, o meu país, Brasil, é um país que dá certo ou não comparando com os outros. E eu fiz isto de uma maneira didática para mim, encontrando uma ligação de notas. Eu dou notas para 10 itens para diversos países do mundo, entre eles o Brasil. O Brasil, no meu critério, em algumas notas, em algumas matérias, ganha 10, em algumas ele fica de segunda época, em outras ele é quase reprovado, mas quase, porque ele vai dar certo. Nós temos, claro, uma visão de curto prazo, nós estamos vivendo momentos de turbulência em diversos sentidos em todo o mundo, mas numa perspectiva longa, nós temos certeza que este país tem tudo para ter sucesso, e terá sucesso
alguém de dentro ou de fora querendo ou não. Na minha perspectiva, na minha experiência prática de homem de negócios nos últimos anos. Senhor Teunis, o tema de hoje, Brasil, um país condenado a dar certo. Nós estamos muito próximos às eleições para a presidência da República. Vários candidatos já se apresentaram. Nós temos um candidato do governo, um candidato de oposição, alguns que nós não sabemos direito nem de que lado estão. O senhor acha que o Brasil dará certo independentemente do candidato eleito? Olha, eu já queria deixar claro para responder essa pergunta que eu não sou filiado a nenhum partido político. Eu nunca fiz política na minha vida, nunca me candidatei a cargos políticos, então a minha resposta, a minha visão é de um cidadão. E eu acredito que nós não devemos subestimar não só a ideologia, mas também as condições do candidato a ser eleito. Eu acredito que assim como um médico estuda, aprende, tem sensibilidade, tem aptidão para fazer uma cirurgia, para atender um paciente, assim como uma professora num barco lá no Rio Amazonas tem a sua aptidão para ensinar, para você ser presidente da República, você precisa também ter gabarito, ter competência, ter condições. Isto, em parte, se aprende, mas em parte é o que nós chamamos de uma pessoa estadista, ela tem que nascer com aquilo. Então o povo deve julgar quem é esta pessoa que tem esta qualificação, porque ele será importante na liderança do país para que isso tudo dê certo mais rápido. Dar certo, dará, mas pode ser mais rápido se nós encontrarmos o caminho correto. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Você participa conosco. 0 operadora 17 224 5556 é o nosso telefax. Você tem computador? tribuna@redevida.com.br. A sua pergunta vem pela internet. O tema, eu relembro, Brasil, um país condenado a dar certo. Estou aguardando a sua pergunta. Senhor Ian Eichbaum, o senhor é cônsul-geral de Luxemburgo. Há quanto tempo o senhor está no Brasil? Eu estou de volta ao Brasil há 6 anos, e onde eu estava justamente morando na Europa e nos Estados Unidos, e fiz o trabalho para Luxemburgo, e aí que me convidaram para assumir o consulado geral do Brasil, justamente proporcionando exatamente do tema de hoje, como é que o Brasil pode se projetar a nível internacional e também atrair a União Europeia, que Luxemburgo é um país fundador da União Europeia, justamente com esse intuito. A razão que passei a ser cônsul-geral de Luxemburgo para 8 estados no Brasil, não só a minha descendência de Luxemburgo, mas por Luxemburgo ser no centro da Europa, a ideia nossa como se pode usar o centro da Europa para projetar o Brasil para a União Europeia, não somente a nível logístico, mas a nível de ajuda, estar perto do mercado. Então, vamos à pergunta ao senhor Teunis sobre o Brasil, um país condenado a dar certo. E o senhor, que veio de lá, pode falar sobre cá. Vamos lá. Uma das formas do país se demonstrar para o exterior os empresários, cultura, conhecer quais são as regras do Brasil, o que eu devo fazer em relação à imagem do Brasil, o que eu devo fazer em termos de investimentos no Brasil, como que é o produto do Brasil visto lá fora, como que é, e basicamente quais são as regras que são feitas para fazer negócios bilaterais. Nós tivemos agora um presidente durante 8 anos, o mesmo presidente, sem entrar no mérito, sendo um diplomata, que é certo ou errado, mas uma das coisas que nós percebemos foram que existem regras claras. Teve um ministro durante 8 anos, e essas regras foram muito claras, quer dizer, bem ou mal sabemos em que regras podemos permanecer e fazer negócios com o Brasil. Qual é a sua opinião para que o Brasil seja visto, quais são as continuidades dessas regras pré-estabelecidas em negócios, em cultura, em futebol, quer dizer, tudo que é conhecido no Brasil? Quais são as regras efetivamente para dar continuidade, para que se entenda o Brasil? Ok. Permita-me responder a sua pergunta de uma maneira bem ampla.
Nós temos várias ocasiões na vida onde nós podemos mostrar patriotismo. Por exemplo, no futebol, na Copa do Mundo, por exemplo, quando a gente ouve o hino nacional, todo cidadão de qualquer nação tem oportunidade de ter esse sentimento de patriotismo. Eu tive duas situações na minha vida onde eu tive um sentimento muito profundo de patriotismo. Uma foi quando eu morava na Alemanha, onde eu vivi 9 anos, e depois de 6 anos fui convidado por um grande dirigente da minha empresa, ou foi sugerido que eu poderia ter a nacionalidade alemã, receber um passaporte alemão, o que facilitaria as minhas viagens pelo mundo a trabalho. E o passaporte brasileiro tinha algumas restrições em alguns países. E naquele segundo de raciocínio, eu agradeci a ele aquele presente, mas neguei. Disse que não queria porque eu era um brasileiro. Um brasileiro nascido numa cidadezinha mineira chamada Alto Rio Doce, em Minas Gerais, com 15 mil habitantes, uma cidade onde eu tenho uma ligação muito forte, e se eu tivesse um passaporte alemão, eu seria um alemão falsificado. E eu preferia ser um brasileiro de primeira classe lá de Alto Rio Doce. E a segunda oportunidade que eu tive na minha vida foi quando, em 1996, eu fui convidado para um jantar no Palácio da Alvorada com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós éramos 8 convidados, representantes de empresas estrangeiras no Brasil, e deveríamos conversar com o presidente para dar opiniões e ouvi-lo. O presidente tinha um hábito muito saudável de procurar segmentos da sociedade para jantares, para encontros informais, para ouvir diretamente daquele grupo e não através de filtros, informações e como é que a gente via a coisa. Naquele momento, a gente vai para um lugar desse pensando no que você poderia falar ou ouvir. E quando eu comecei a subir a rampa do Palácio da Alvorada, eu tive um sentimento de patriotismo que foi um dos mais profundos que eu senti na minha vida. E depois, com mais calma, depois que passou aquele momento, eu pensei, meu Deus, se cada político, se cada homem da elite brasileira que subisse essa rampa tivesse esse sentimento que eu estou tendo agora, o Brasil teria que dar certo. Nesse momento, a gente tinha que tirar todos os interesses pessoais, todos os interesses setoriais e pensar no nosso país. Foi o meu sentimento. E durante, e agora eu já chego na sua resposta, durante o jantar, num determinado momento, um senhor falou, presidente, vai falar o mais velho. E daí ele fez alguns comentários, comentou algumas dificuldades que a indústria dele passava no Brasil, que o governo deveria ser mais generoso com um item ou com o outro, e assim foi desenvolvendo o jantar. Num determinado momento, eu falei, presidente, agora vai falar o mais novo. Eu acredito que existe moda para perfume, para música, para roupa, para time de futebol, para pagodeiro, mas também existe moda para país. E o Brasil, presidente, saiu de moda. Isso era 1996. Eu estou chegando de fora depois de 9 anos e o Brasil nem mal falado mais é. Ele é ignorado em rodas econômicas, em discussões, em coquetéis de investidores. E o grande trabalho que o senhor pode fazer, presidente, é colocar o Brasil em moda. E eu acredito que esse foi um dos grandes trabalhos que esse presidente da República fez para esse país. O presidente Fernando Henrique Cardoso soube representar o Brasil fora, sabe, inclusive essa semana está viajando de novo, muitas pessoas criticam essas viagens, eu acho que isso não deve ser feito, acredito que é importante que o Brasil saiba se vender como um país sério, como um país moderno fora, e isso é um trabalho de presidente da República. Eu disse para ele, se o senhor fizer isso e melhorar algumas leis para o país ficar mais azeitado, o resto o senhor deixa com 170 milhões de pessoas que nós vamos resolver. Tribuna Independente, você participa conosco. O tema de hoje, veja que tema, Brasil, um país condenado a dar certo. Eu estou aguardando a sua pergunta pelo 0 operadora 17 224 5556. Ou então você pode mandar o seu e-mail pelo tribuna@redevida.com.br. Brasil, um país condenado a dar certo. O entrevistado da noite é o senhor Teunis Marinho. Professora Rosa Maria Fischer, a senhora é diretora do CEATS, que é o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor. Está muito na moda falar no terceiro setor, mas nem todos sabem o que é o terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é aquele que agrega as organizações da sociedade civil. Organizações que trabalham para apresentar um serviço, um produto ao público, sem a intencionalidade do lucro.
Essas organizações são muito importantes porque elas permitem um fortalecimento da sociedade civil. Elas são um canal de acesso para ampliar a participação da população. Então vamos à pergunta ao senhor Teunis, por favor. Bem, Teunis, você abriu falando de notas que você deu para certos indicadores, comparando os diferentes países que você conheceu. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais quais indicadores que você observou. Acho que isso é muito importante. E eu gostaria que você ressaltasse, principalmente, um indicador que, para mim, é vital para o desenvolvimento de qualquer nação. É a questão da educação. A educação no seu mais amplo senso. A educação desde a socialização da criança no âmbito da família até a formação profissional. E como eu te conheci, um executivo de sucesso no campo da gestão de recursos humanos, você sabe muito melhor do que eu a importância que há em se formar um mercado de trabalho que tenha realmente não apenas quantidade, mas qualidade e competência, né? Ok. Essa pergunta me dá uma grande oportunidade de trabalhar um pouco com os telespectadores também esse critério de notas que eu inventei para mim mesmo. Foi mais para o meu entendimento. Eu comecei com os itens onde o Brasil tira nota 10, né? Geralmente, às vezes, quando a gente não é bom aluno, a gente já tira logo nota 10 em artes, em dança, não é? E na matemática já começa a ficar mais difícil. Por exemplo, extensão territorial. Um país que é condenado a dar certo, um país que tem expectativa de se tornar um líder regional ou mundial, ele tem que ter extensão territorial. Então, sozinho isso não resolve, mas se você pega uma China, né, um Estados Unidos, uma Rússia, são países predestinados a ter liderança, também em função da área territorial. Ela sozinha não resolve. O Canadá é um país de grande extensão territorial, a Austrália de grande extensão territorial, mas um país com 30 milhões de habitantes não vai nunca ser uma grande liderança mundial. Então eles podem ter uma boa qualidade de vida, podem ter um bom cenário econômico, mas não vão nunca conseguir ser uma grande potência mundial. Então uma coisa vai se amarrando à outra. Por isso uma matéria que seria extensão, o Brasil ganha nota 10. É um país continental, inclusive geopoliticamente, ele está posicionado no hemisfério sul como o único grande país nessa região da América Latina em extensão territorial. Em população, eu digo a mesma coisa. A população brasileira, ela tem 170 milhões de habitantes, então o mercado que gera 170 milhões de habitantes é um mercado cobiçadíssimo. A Suíça é um grande país, economicamente falando, mas tem 7 milhões de habitantes e tem uma extensão territorial do tamanho do estado do Alagoas. Nunca vai ser uma grande potência, vai ser um país importante, com um bom nível de vida, com uma economia forte, mas não vai ter posicionamento. Eu pergunto para vocês, quem é o presidente dos Estados Unidos? Todo mundo sabe. Quem é o primeiro-ministro da Suíça? Gostaria de saber, né? Poucas pessoas sabem, porque não tem essa liderança e também não tem essa ambição pela própria situação do país. Mas, professora Rosa Maria, quando nós falamos de população, eu gostaria não só de falar de mercado, mas associar isso um pouco a outros itens. Por exemplo, no item mercado, o Brasil é um fenômeno, com 170 milhões de habitantes, que R$20 de aumento num salário mínimo causa uma explosão de consumo de sabonete, de pasta de dente, de papel higiênico, de caderno de perfume, de desodorante, que gera inflação. Vocês imaginem o potencial desse país se esta massa de pessoas que estão no mercado de trabalho forem melhor remuneradas, se a economia acompanhar a produtividade com esse aumento de salário, que potência que existe nisso. Se o salário mínimo não fosse 200, fosse 400, ainda seria pouco, e imagine que país que nós teríamos em termos de economia, não é? Mas, falando de população, eu gostaria de fazer, já estou no quarto item, eu vou dar minhas notas primeiro. Para a extensão territorial eu daria 10, para a população eu daria 10, e para a posição geopolítica eu daria 10, e agora eu gostaria de falar sobre unidade étnica e cultural. Nota 10. Eu pessoalmente acredito que esse é um dos grandes trunfos do Brasil para o futuro. O Brasil é um país que tem uma unidade de raças. Eu brinco às vezes e digo que é difícil um brasileiro empunhar uma arma ou atacar ou agredir uma pessoa porque ele é negro, porque ele é oriental, porque ele é de uma outra origem.
porque aqui você sempre acaba atingindo um membro da sua própria família. Graças a Deus. Nós somos um país totalmente miscigenado. E isto é uma força desse país. É impossível haver uma guerra num país dentro dessa condição. Né? Vocês veem no mundo hoje o que existe de guerras religiosas e guerras entre nações ou entre povos. No Brasil isso não é possível. Não é possível pela própria evolução da já quase chamada raça brasileira. Tem algumas coisas até engraçadas, que nós comentamos que às vezes o italiano vem para o Brasil e entra num restaurante italiano e vê que numa macarronada com um molho delicioso bolonhesa, vem do lado uma canequinha de feijão para o sujeito comer junto com o macarrão. A gente percebe que às vezes num bife ao estilo francês maravilhoso vem uma banana assada do lado. Né? Quer dizer, a mistura que se ouve na gastronomia, na música brasileira, que é riquíssima, é um padrão mundial hoje de qualidade, né? E também no nosso povo, para mim, é um dos grandes fortes, uma das grandes coisas que nós temos para a gente desenvolver. Uma única língua em 170 milhões de pessoas. Olha a Europa, quantas línguas se fala. Olha na China, na Índia. Na Índia, você tem que se dirigir em inglês a uma parte da nação para todo mundo entender. Nesse item eu daria nota 10 também. E eu acredito que isto é inquestionável para a unidade de uma nação. E a longo prazo isso vai dar muito certo, além de dar um povo muito bonito. O senhor tem mais algumas notas, porque daqui a pouquinho vamos ao intervalo. Eu posso também deixar isso para depois do intervalo, mas eu queria ainda, talvez, falar das notas 10, que vai acabar, é a última. Recursos naturais. Eu não vou nem me estender, qualquer brasileiro que estudou 4 anos já sabe o que tem esse país em termos de solo, em termos de riqueza, de subsolo, de mar, de água, de recursos naturais. Nota 10. E daqui para frente são as notas que vão diminuindo, que eu gostaria de abordar e discutir em seguida. Rede Vida, o canal da família e Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema desta noite, Brasil, um país condenado a dar certo. E você participa conosco. Você participa pelo telefone, pelo fax ou por e-mail. O e-mail, tribuna@redevida.com.br. Lá está o telefax. 0 operadora 17 224 5556. Estão aqui conosco o senhor Ian Eichbaum. Ele é o cônsul-geral de Luxemburgo. Participa também conosco a professora Rosa Maria Fischer, que ela é diretora do CEATS, que é o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor da Universidade de São Paulo. E o entrevistado desta noite é o senhor Teunis Baronto Marinho. Ele é um consultor de empresas, foi diretor-presidente da Bayer Polímeros aqui em São Paulo e com longa experiência também lá na Alemanha. Nós vamos ao pequeno intervalo e já voltamos. Futebol é bola na Rede Vida. Campeonato Paulista Série A3. Neste domingo, ao vivo, direto de Sertãozinho, 10 da manhã. Sertãozinho e Taubaté. Com Luiz Carlos Fabrini, Antônio Carlos Ferreira, Edu Passos e equipe. O futebol tem mais vida na Rede Vida. Neste domingo, o Touro dos Canaviais encara o Burrinho da Central. Sertãozinho e Noroeste, 10 da manhã, ao vivo na Rede Vida, o canal da família. Papa anuncia a primeira santa do Brasil. Após 30 anos de expectativa, João Paulo II canoniza em 19 de maio de 2002, Madre Paulina. Neste momento tão importante, Paulinas Comep oferece a você e sua família o CD Madre Paulina, toda de Deus, toda dos irmãos. 14 músicas interpretadas por grandes nomes da música mensagem. Aproveite e peça já o seu. Adquira também o kit, a história, a novena e o santinho com a oração de Madre Paulina. Ligue para 0800 70 181 ou vá uma Paulinas Livraria. Paulinas, a comunicação a serviço da vida.
Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos conversando hoje sobre o Brasil, um país condenado a dar certo. Quem fala sobre isso é o senhor Teunis Baronto Marinho. O senhor falava um pouco antes de terminar o bloco anterior sobre as notas que o senhor dava ao Brasil. O senhor falou sobre as notas sobre extensão territorial, falou sobre população, sobre posição geopolítica, unidade étnica. O senhor agora tem outras notas. Essas todas foram 10. Daqui para frente o senhor começa a diminuir as notas? Vamos lá. Estabilidade política, que é um fator condicionante para um país dar certo. Eu dou nota 7 para o Brasil. Eu posso discorrer depois sobre este tema. Estrutura social e de saúde. Eu dou nota 2 para o Brasil. Infraestrutura, dou nota 6. E educação, que foi a pergunta da professora Rosa Maria, eu dou nota 3. E depois, na oportunidade, eu vou explicar por que eu dou nota 3 também. As leis econômicas e sociais que regem o país, eu dou nota 6. Os telespectadores já perceberam, pelo conjunto de notas favoráveis e desfavoráveis, que os nossos problemas, eles são graves no Brasil, mas eles não são congênitos. Eles são problemas que precisam apenas de um encaminhamento correto para a solução. São coisas resolvíveis no país. O senhor pode falar um pouco sobre saúde e educação, especialmente saúde, que o candidato à presidência acaba de sair do Ministério da Saúde, o candidato do governo. E a educação também, que era aquilo que o governo tinha como necessidade de trabalhar para valer. O ministro Paulo Renato quase foi candidato a presidente da República. Enfim, o senhor dá a nota mais baixa nesses 2 itens. Ok. Falando sobre saúde, onde eu dei nota 2, eu dou, como cidadão, para o governo, pelo ministro José Serra, pelo trabalho que ele fez, uma nota bem superior, pelo que ele conseguiu no tempo que ele trabalhou. Mas eu queria falar mais do que em política sobre o país. E falando do país, eu diria o seguinte: você chegar numa nota 10 em saúde, quer dizer, ter uma medicina sueca, onde 100% da população tem acesso a todas as necessidades médicas e preventivas e curativas de saúde, não é o caso. Mas o Brasil, ele poderia pelo menos pular de 2 para 7, se ele resolvesse problemas como verminose, saneamento básico como um item de saúde, se ele resolvesse o problema, coisas que até nos envergonham, como uma epidemia de dengue, que uma criança tem problemas de dentição numa infância. Aliás, é um trabalho que tem sido muito bem feito em pequenas prefeituras no Brasil, onde prefeitos modernos, prefeitos dinâmicos, procuram encaminhar com recursos próprios soluções para isso. O Brasil poderia pular de 2 para 7, isso já seria uma maravilha se ele resolvesse as coisas básicas, né? O Oswaldo Cruz, quase no século passado, no início do século passado, resolveu problemas que nós estamos tendo de novo no Brasil. Quer dizer, falta realmente um encaminhamento político de longo prazo para resolver o problema de saúde nesse país. Educação? Educação, na época que eu vivi na Alemanha, nos meus 9 anos, eu aprendi que o Goethe, que é uma das grandes personalidades da história alemã na área de literatura, ele dizia que a maneira de você conhecer o futuro de um país é observando as suas crianças. Então, a força do futuro de um país, sem dúvida, está na infância, está na criança. Eu gostaria de perder uns 30 segundos para dizer para vocês o seguinte: os cientistas dizem que na época pré-histórica o dinossauro não sobreviveu, entre outras coisas, porque ele já nascia sabendo tudo. Na hora que ele saía do ovo, ele já saía comendo, ele já saía andando, ele já saía mordendo, se defendendo e brigando. E que o ser humano, não, o ser humano, ele tinha inteligência, mas ele era frágil, ele não tinha pelo, não sabia voar, não sabia correr, ele não tinha presas fortes para morder, e então ele precisava da herança cultural dos seus antepassados para evoluir. Então a diferença na raça humana é que ela evolui na passagem do pai para o filho da experiência, o que não havia no dinossauro, que se extinguiu, entre outros motivos, por isso, né? Então a transmissão do desenvolvimento da cultura é fundamental, e isto só pode ser feito de uma maneira bem ampla, além do lado familiar, em escolas. E isto é um problema que nós temos no Brasil. É um problema estrutural gravíssimo, que já começa com os salários dos professores. Ele é gravíssimo porque a qualidade do ensino é ruim, um ensino onde se aprova todo mundo de massa. Quer dizer, falta realmente uma organização
clara e definitiva de longo prazo para a educação. O tema desta noite, Brasil, um país condenado a dar certo. E eu estou aguardando a sua pergunta pelo 0 operadora 17 224 5556, ou você envia pelo seu computador, pela internet, tribuna@redevida.com.br. Senhor Teunis, e as perguntas começam a chegar. A primeira delas vem aqui de São Paulo, capital. O Josué Pereira da Cruz diz o seguinte: a imensa dívida pública não permite a redução das taxas de juros, inibindo o crescimento econômico. Na sua opinião, o próximo presidente da República, seja ele de que partido for, será obrigado a reestruturar esse contencioso para que o país volte a crescer? Ele terá que reestruturar. Eu acho que uma das coisas que caminhou bem neste governo foi realmente a redução da inflação e foi também uma estruturação da dívida externa e interna, mas ela precisa de um alongamento de longo prazo para dar certo, porque não vai sobrar dinheiro para investimento se ficar na situação que está aí. Agora nós vamos a Curitiba, no Paraná. Mário Moreira de Souza Filho, ele diz o seguinte: os especialistas em recursos humanos pregam que se deve incentivar os funcionários à inteligência emocional para aumentar a produtividade. Porém, na prática, o que vemos na empresa é totalmente diferente. Haja visto, diz ele, haja vista que em uma pesquisa recente, essa pesquisa mostrou que o Brasil gastou cerca de 2 bilhões de reais em previdência social. Qual a sua opinião a respeito disso e qual a saída para esse problema? Quando nós falamos da economia de um país ele pode ser importante porque ele tem mão de obra, porque ele produz, mas ele pode também ser importante porque ele tem tecnologia. E ele é mais importante quando ele tem tecnologia. E você desenvolvendo a inteligência emocional como política de empresa, você desenvolvendo a criatividade, não confundir criatividade com improvisação, que é o que se faz muito no Brasil. Você tem seguramente um melhor desenvolvimento e você faz a sua empresa ser uma campeã. Eu sou totalmente favorável a esse tipo de estímulo na organização. Senhor Teunis, o senhor conhece o padre Luiz Baronto Salesiano, lá do Recife? Ele diz o seguinte: prezado Teunis, envio-lhe meus cumprimentos pela chance que você está tendo de desenvolver um tema tão relevante e com respostas tão inteligentes. Nós, da família, nos sentimos muito felizes por vê-lo desempenhando esse importante papel de formador de opinião. Parabéns, um grande abraço e uma bênção do seu primo, padre Luiz Baronto Salesiano do Recife. E ele complementa: peço que depois, talvez depois por telefone, você me dê notícias a respeito de sua visita à cidade de São Baronto, na Itália. Abraços a Dona Lia, senhor Marinho, Stephanie e filhas. É Stephanie ou Stephanie? Stephanie. Então, primeiro conte essa sua visita à cidade de Baronto, rapidinho. Muito obrigado, Luiz, de coração, acima de tudo pela sua bênção também. Você é um primo muito querido que eu descobri há pouco tempo, fazendo pesquisas genealógicas na família. E eu voltei agora neste final de semana de uma viagem à Áustria, Suíça, Itália e Alemanha. E na Itália eu fui à cidade de San Baronto, que é onde nós temos um elo perdido da nossa família do lado materno italiano. Luiz, nós vamos com certeza conversar sobre isso oportunamente. Muito obrigado. O senhor Rogério Cury faz uma pergunta, e especialmente ao senhor que trabalhou durante longos anos em multinacional, ele é muito a propósito. Do Rogério Cury de Barretos. Quais as perspectivas da administração pública em relação às empresas estrangeiras em nosso país? Um grande abraço e boa sorte. Obrigado. Se eu entendi corretamente a sua pergunta, eu gostaria de te dizer o seguinte: você já assistiu alguma vez no Brasil uma mesa redonda como essa, onde o país assiste pessoas discutindo como vamos ajudar a Bolívia, como vamos salvar o Paraguai? Ninguém faz isso. Nós estamos aqui discutindo o nosso país, o nosso Brasil. Nós temos que encontrar as soluções para o nosso país. Não será os Estados Unidos que vai discutir lá o que devem fazer para nos salvar, para nos ajudar. Não será a unidade europeia. Nós é que temos que encontrar o caminho. A empresa multinacional, a empresa estrangeira, ela tem que ser bem-vinda ao Brasil, porque ela traz tecnologia, ela traz capital, ela traz qualidade e ela moderniza o país. Eu sou totalmente favorável ao crescimento da indústria estrangeira no país, dentro de regras pré-estabelecidas no interesse do país como nação. Marlim Martins Garcia, aqui de São Paulo, capital. Por que todos os políticos falam do Brasil como país de terceiro mundo?
Por que não valorizam mais o brasileiro? Por que não se valoriza também a empresa brasileira para que ela gere mais empregos? É quase que já mais do que uma pergunta, uma afirmação, você tem toda a razão. O Brasil tem inteligência suficiente para uma série de atividades, não tem para tudo, nenhum país do mundo tem, mas o Brasil tem essa possibilidade. Nós temos trabalhos importantíssimos na área de agricultura, não só de produção, mas, por exemplo, numa Embrapa, na área de tratamento, desenvolvimento de sementes para um país tropical. Nós temos na área de medicina bastante avanço, nós temos na área de ciências humanas muita coisa avançada, você tem toda a razão. Agora, o Brasil precisa estimular a criatividade do pequeno e do médio empresário. A pessoa que tem uma boa ideia, que é um gênio, que descobriu algo novo, ele tem que ter um incentivo econômico para colocar aquela sua ideia em funcionamento. E pode ter certeza, isso não custa muito dinheiro, porque é uma coisa inicial, uma coisa básica. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Tema desta noite, o Brasil, um país condenado a dar certo. Senhor Ian Eichbaum, a sua pergunta. Senhores, aproveitando um pouquinho a sua experiência internacional, nós vivemos num mundo globalizado hoje em dia e não tem mais volta, né? Eu acho que até antigamente se falava muito feito no país, made in Switzerland, ou made, e hoje em dia se fala muito feito por. Não importa onde está a empresa, e sim o que essa empresa em qualidade produz. No Brasil, acho que o que se vê muito e principalmente o seu background de recursos humanos é a autoestima. Falta um pouquinho ao Brasil a autoestima. Como é que podemos mostrar? Primeiro, nós temos, como falado pelo senhor, um grande mercado. Então, todo o mercado se concentra nesse Brasil para fazer seus negócios dentro do Brasil. Como é que podemos fazer essa autoestima se demonstrar lá fora também, mostrando, porque não podemos comparar países. O que se faz é comparar países bons com países... E essa comparação não pode ser feita. Porque se compara as coisas boas com as coisas ruins. E não dá para comparar, como nós não comparamos pessoas, não podemos comparar países. Qual a sua debate, qual a sua ideia de como podemos demonstrar essa autoestima e esse entusiasmo que nós temos, que é, ao meu ver, o que falta muito, mostrando esse potencial ao mundo exterior. E complementando, todos os candidatos estão falando, vamos exportar. Eu acho que esqueceram um pouquinho, obviamente, de falar com o outro lado, vamos comprar também. Acho que isso é muito importante, que tem a ver. Muito bem. Sobre globalização, eu diria que hoje em dia nós confundimos um pouco, ideologicamente até, a discussão da globalização, porque existe aquela globalização que é o que aconteceu domingo, quando a Ferrari se organiza, né, para ver quem vai ganhar o grande prêmio. E se não fosse ela se organizando, seriam as 3 maiores escuderias de Fórmula 1, e as outras 5 são só coadjuvantes lá para dizer que teve um campeão, né? Isso é um tipo de globalização às avessas, né? Eu considero também uma globalização às avessas o governo dos Estados Unidos propagar a globalização e agora, através de lei, né, criar dificuldades para exportação de aço e para exportação de produtos agrícolas, que é justamente coisa de países, produtos de países como o Brasil. Então, isso para mim também é uma globalização às avessas. Agora, uma globalização onde há um intercâmbio, ida e vinda, compra e venda de produtos de inteligência, de tecnologia, isso é fundamental. O mundo vai ficar cada vez mais pequeno, não tenho dúvida, mas não pode ser só para um lado. Tem que ser global, senão os países menores vão sair perdendo. E tenho certeza que o Brasil tem que ficar firme nessa posição para que ele defenda os interesses dessa nação a longo prazo. O senhor João Moroz Neto, ele é daqui de São Paulo, ele diz o seguinte: o Brasil não tem muitos projetos sociais, mas os poucos que tem, o governo tira para pagar dívidas externas. Onde está o futuro? Me manda abraços ao Ferreira. Muito obrigado, senhor João Moroz. Conte aos amigos que o senhor assiste a Rede Vida, espalhe por aí. Entendeu a pergunta dele? O Brasil não mantém muitos projetos, mas os sociais, os poucos que tem, se tira o dinheiro desses projetos para pagar dívidas externas. E aí, como é que fica o futuro do país? Quando você é um pai de família e compra alguma coisa à prestação, né, e você fica apertado, então você às vezes faz algumas também
algumas restrições na sua vida doméstica para pagar aquilo que você comprou. Ou você é um caloteiro, você não paga, espera a polícia vir retirar de volta o que você comprou, arranja um advogado para empurrar e vai usando aquele bem. Quer dizer, mas uma pessoa de bem, é claro que vai se apertar. E o Brasil é um país apertado que se endividou no passado, errado certamente. Agora, eu acho que você também pode procurar a loja onde você comprou e renegociar com ele esse pagamento. Você não deve dizer, nego que devo alguma coisa, você pode dizer, não, eu realmente tenho, mas de uma maneira espaçada. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu diria o seguinte, se o Brasil, se o governo do país tivesse a mesma eficiência que tem a equipe econômica para controlar a inflação, para reduzir déficit, para, por exemplo, fazer de educação e saúde na área social um projeto de governo, eu tenho certeza que isso daria certo. Mas eu não vejo essa prioridade no topo das ideias do que se discute na política brasileira, lamentavelmente. Agora, um dia isso vai ter que acontecer, que vai ser cobrado da sociedade de baixo para cima, com certeza. Brasil, um país condenado a dar certo. Esse é o tema desta noite. É sobre isso que estamos conversando com o senhor Teunis Baronto Marinho. E você também participa da conversa pelo 0 operadora 17 224 5556 ou pelo tribuna@redevida.com.br. Professora Rosa Maria Fischer, a pergunta é sua. Sr. Teunis, o senhor falou de alguns aspectos ruins do processo de globalização. Eu concordo em gênero, número e grau e alinharia mais outros 10 aspectos ruins. Mas eu queria ressaltar um aspecto positivo da globalização que me parece irreversível, que é a necessidade das empresas serem mais transparentes e principalmente das empresas se comprometerem com estratégias de responsabilidade social corporativa. Qual é a sua opinião sobre essa tendência das empresas adotarem projetos sociais e investirem no desenvolvimento da sociedade? Eu acho que isso vai acontecer fatalmente. A sociedade, em termos globais, mundiais, cobra isso das empresas. Hoje em dia, nós assistimos cada vez mais empresas que procuram, por exemplo, comprar determinados produtos de países onde não se utiliza a mão de obra infantil. Empresas que compram café, onde as pessoas são registradas e trabalham com todos os seus direitos trabalhistas, né? Então, a tendência natural é essa cooperação entre sindicatos brasileiros com alemães, por exemplo, é muito forte. Então, eu acredito que essa globalização virá também nessa direção. No final das contas, a globalização deveria servir à humanidade e não só ao interesse capitalista. Senhor Teunis Marinho, há um cidadão aqui que fatalmente o senhor depois vai identificar e saber quem é, porque ele começa dizendo o seguinte: meu querido amigo e padrinho Teunis. Então, primeiro ele dá um abraço e um beijo. Agora veja a pergunta que vem. Fale com toda a sua experiência de vida. Não lhe parece arriscado para o futuro da democracia brasileira uma mudança de rumos neste momento? Falando claro, você acha que o PT está preparado para dirigir o Brasil? Esta pergunta vem do seu afilhado Edmilson Narchi. Edmilson, você é um afilhado, hein, rapaz? Mas olha, eu vou dizer para você o seguinte. Eu tenho uma posição ideológica, mas eu não represento nenhum partido político. E eu não vou responder essa sua pergunta de uma maneira tão direta como você gostaria. Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho que é fundamental o povo brasileiro analisar os candidatos que aí estão. Eu acredito que ainda haverá mudanças. Vocês não se esqueçam que as eleições de 1994 e 98 foram resolvidas nos últimos 4 meses, né? Há 2 meses atrás já tinha até uma candidata eleita, né? E que desapareceu do cenário. Acho que ainda vai acontecer muita coisa, mas é importante que o povo brasileiro, que o cidadão eleitor leve a sério essas propostas. Eu acho que não é o Teunis, qualquer cidadão, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, está percebendo o que há de enganação. Televisão, propaganda, não pode ser um fator para eleger um candidato. Isso é muito bonito em programa, em novela, para a gente assistir, para a gente conversar com o vizinho. Mas para você eleger um presidente da República, tem que ser mais do que propaganda de sabonete. Nós temos que analisar friamente as propostas concretas e, acima de tudo, o passado dos candidatos. Nós precisamos de pessoas íntegras nesse país, nós precisamos de pessoas que passem na prova de fogo da honestidade. Porque o homem
que for honesto e segurar esse país, ele vai sofrer demais, isso a história comprova, mas ele vai levar o país para frente. Edmilson, pense bem. O doutor Edmilson Narchi, ele informa que ele é participante de um grupo chamado G3, que é um grupo que congrega executivos de recursos humanos, e ele lhe chama de padrinho porque diz que foi apresentado ao grupo. Eu sei, foi isso. Com muita honra. Então, tá bom. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema desta noite é Brasil, um país condenado a dar certo. O entrevistado da noite é o Teunis Baronto Marinho. Participe também conosco o cônsul-geral de Luxemburgo, senhor Ian Eichenbaum. Ao lado dele está conosco a professora Rosa Maria Fischer, da Universidade de São Paulo, a nossa USP. Estou aguardando as suas perguntas. Envie 0 operadora 17 224 5556, ou você que tem o computador, está ligado na internet, tribuna@redevida.com.br. Já voltamos. Seja sócio contribuinte da Rede Vida, o canal da família brasileira. A TV da boa notícia. Ligue para 0, código da operadora 11 32860125. Ou escreva para a Caixa Postal 1600, 701059-970 São Paulo. Você é muito importante para nós. Neste sábado, 9 da noite, mais um clássico da Era de Ouro no Cine Vida. Flash Gordon, a versão de Dino de Laurentiis do famoso herói, numa fábula vivida nas nuvens, num cenário de discoteca. Trilha sonora do grupo Queen. Flash Gordon, neste sábado, 9 da noite, no Cine Vida. Rede Vida, o canal da família. Família amada, trago duas novidades para vocês. Um CD e o meu primeiro DVD. Mais uma vez, o Padre Marcelo oferece bênçãos para você e os seus. Celebração da Vida, um belíssimo CD que reúne as principais canções religiosas interpretadas pelo Padre e ainda 4 músicas inéditas. Canções para ouvir, louvar e orar. Paz, o primeiro DVD do Padre Marcelo, traz as canções de amor e paz de Roberto Carlos e Erasmo, videoclipes, momentos emocionantes de sua ordenação e ainda mensagens para relaxamento do corpo, da mente e do espírito. Imagens e sons que são verdadeiras bênçãos para os sentidos, o coração e a alma. Toda essa multidão que a paz esteja com você. Pode pegar. Quando eu estiver falando, você pode colocar. Já começou? Deus do céu, já estamos lá, nós estamos trocando ideias aqui. Estava contando que veio uma pergunta aqui do Anísio Corrente de Santa Terezinha do Taipu, no Paraná. Como um país pode dar certo quando os 2 maiores partidos não respeitam seus filiados, não lançando candidatos à presidência da República? E ele cita o PFL e o PMDB. Não tem jeito de fugir das perguntas políticas, né? É uma boa pergunta. Essa estrutura partidária no Brasil, já falando de uma maneira ampla, para mim é um dos graves problemas que o país tem. Nós temos partido de aluguel. Vocês assistem na propaganda eleitoral, né? Alguns partidos que a gente nem consegue guardar a sigla, mas tem um líder que tem um direito a participar da reunião das lideranças, que às vezes, falando de uma maneira delicada, aluga a sua sigla para algum candidato que quer aparecer, né? Então, eu acho que falta realmente uma reforma, de qualquer maneira. Agora, quando você fala de grandes partidos, também em grandes países existem coalizões. Os Estados Unidos é um exemplo não muito concreto comparado com a Europa, porque lá existe o Partido Republicano e o Partido Democrático. Mas, na Europa, existem várias coligações partidárias para sustentar um governo. Isso é comum, eu acho que não tem nada de errado se um partido lança em nome de uma coligação. Não é o que está acontecendo no momento, porque o candidato do governo ainda não tem aceitação em parte de um grande partido e totalmente pelo outro.
Mas eu acredito que um grupo de 3, 4 grandes partidos lançar um candidato é perfeitamente normal numa democracia. O senhor conhece a cidade Alto do Rio Doce, Minas Gerais? Essa é a minha querida terra. Nasceu lá, onde não? eu nasci. Então vem uma pergunta de Maria Amélia, de Alto do Rio Doce. Ela diz o seguinte: estou feliz em ver um conterrâneo falar tão bem sobre o nosso país. Que valores devem ser desenvolvidos entre as pessoas em qualquer lugar do mundo onde ela esteja? Olha, eu já senti muita saudade do meu país. Eu sei o que é você ficar longe da sua pátria. Mas eu aprendi principalmente com muitos amigos alemães, um povo pelo qual eu tenho alta estima, porque vivi lá 9 anos, fui muito bem tratado, tive a oportunidade de, através desse período, proporcionar uma experiência de vida para minhas filhas. Este povo, essas pessoas, quando vêm para o Brasil e moram aqui 4, 5, 6 anos e voltam, choram de saudades. E às vezes então eu pergunto, mas o que você mais gostava no Brasil? Porque é um país lindo, com praias bonitas, com música, com futebol, tem tudo de lindo nesse país. E ele fala, olha, o que eu mais sinto falta são das pessoas. O que eu mais gostava no Brasil é da maneira do brasileiro ser, daquela gentileza, daquela simpatia, daquela simplicidade, né? Então, eu acredito que o que é importante numa vida em comum é o respeito ao direito do próximo. Eu aprendi há muitos anos, nem sei mais se foi no ginásio, né, que o direito da gente acaba, né, onde começa a sua obrigação. Então eu acho que isso é importante, é você saber até onde você pode ir. Seja jogando um copo de lixo, um copo de McDonald's do seu carro na rua, né, seja importunando uma pessoa, quer dizer, aonde que está a convivência, a civilidade de um ser humano. Eu acho que através disso, com a religião, com a escola, com a educação dos pais, é onde você procura uma convivência agradável. E muito obrigado pela sua pergunta, minha conterrânea. Érica Luiza Almeida Ribeiro, ela é lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com tanta cultura, inteligência, experiência administrativa e patriotismo, coisas fundamentais para melhorar o Brasil, que infelizmente poucos dos nossos administradores públicos detêm, o senhor pretende ajudar efetivamente, através de algum órgão ou cargo público, o Brasil ou algum estado, ou até mesmo a sua cidadezinha Alto do Rio Doce, que tanto precisa de homens como o senhor? Vai ser político? Não. Já te digo uma resposta muito clara. Eu não me sinto uma pessoa talhada para ser político, porque tem 2 coisas que eu prezo muito na minha vida. Eu acho que a flexibilidade moral que você precisa, ou que é exigido de você quando você entra na política e cresce na política, é incompatível com a minha maneira de ser e de pensar. Eu não gostaria de fazer concessões, eu sou uma pessoa um pouco rígida, né, em alguns princípios. Não estou dizendo que eu sou um moralista, que eu sou um anjinho e que eu sou o santinho, mas eu acho que tem coisas morais, éticas que a gente tem que preservar na vida e eu não gostaria de colocar esse risco. Eu não estou dizendo que todo político pode ser assim, mas eu não tenho talvez essa habilidade. Então, não... E a segunda coisa que eu gosto demais chama-se privacidade. Eu gosto muito da minha privacidade. Eu acho que a pessoa que entra na política, ela perde totalmente a sua privacidade, ela vira uma pessoa pública e eu não me sinto uma pessoa muito talhada para essa direção. O tema de hoje é Brasil, um país condenado a dar certo. O senhor Luiz Fernando Robortella lhe pergunta o seguinte: pela sua visão, existe algum país que esteja condenado a não dar certo? Meu amigo Robortella, uma pessoa que eu admiro muito, mas fez uma pergunta difícil. Mas eu digo para você que sim. Existem algumas coisas que implicam numa situação de um país que ele perde muito tempo. E essa perda de tempo, ela o afasta do progresso. Uma delas chama-se a crise de religião e a outra de raças. Eu vou dar exemplos que, inclusive, estão na atualidade, né? Como é que você pode criar um país palestino e um país judeu dando certo se, segundo a história, há mais de 3.000 anos eles estão brigando? É claro que a nossa grande esperança é que um dia eles percebam que eles podem conviver bem naquela região, igual aqui em São Paulo no Bom Retiro, né? Juntos fazendo negócio, ganhando dinheiro e tomando cerveja juntos. Mas lá parece que não dá certo. Tem um país que eu gosto muito, que eu ia com muito prazer, que é a Turquia.
Um autor americano do início do século, ele dizia que quando ele viajava para a Ásia e chegava na Turquia, ele começava a sentir um cheiro de Ásia. E quando ele voltava e vinha para a Europa, e ele chegava na Turquia, ele começava a sentir um cheiro de Europa. Então é um país que divide a Europa e da Ásia. É um país maravilhoso, com uma série de condições para tirar nota 10, mas ele tem um problema muito sério, que é um conflito de religião e um conflito de nacionalidades. Então isso atrasa demais o desenvolvimento do país. E tem países no mundo que não têm condições, lamentavelmente é o século perdido, por exemplo, na África. Se você tirar 2, 3 exceções, diversos países na África são chamados de país por um critério de, talvez, educação geográfica ou escolar, mas não tem estrutura para ser país, meu amigo Cortella. E quando eu falo que o Brasil vai dar certo, ele é condenado a dar certo, eu estou dizendo não só como país, mas como um líder mundial também. Agora veja o que diz o professor Divan Ferreira, de Morro do Chapéu, na Bahia. Ele não concorda muito com isso tudo aqui, não. Ele diz, como um país está condenado a dar certo se a escola pública e as universidades públicas promovem a exclusão social? Isso, meu caro, porque você está tendo uma visão presente. E a visão que nós temos que ter do Brasil, de futuro, é de resolver esses problemas. Como que é possível dizer que não se resolve a educação num país? Isso é uma questão de governo, é uma vontade. Nós podemos ter aqui no Brasil, num lapso de 20 anos, pessoas brilhantes, formadas, estudadas, cientistas, com contribuições fantásticas para o país, se nós começarmos já. Nós não devemos desistir e achar que a situação de hoje é a situação pela qual nós somos condenados. Não, nós estamos condenados, sim, a dar certo. O senhor Alberto Araújo, de Macapá, lá no estado do Amapá, também acho que não acredita muito que vai dar certo, porque diz o seguinte: senhor Teunis, o senhor está elogiando o governo do senhor Fernando Henrique, no entanto, o país cresceu 2,5%, 2,5% no ano, o que está abaixo do nível de expectativa, deve ser. A mortalidade, saneamento básico, saúde, educação foram esquecidos, enfim, todo o lado social. Isto não é uma maneira errada que se projeta o Brasil lá, como se projeta o Brasil lá fora? Meu caro de Macapá, é mais uma prova de como é grande essa nação. Eu não elogiei o governo Fernando Henrique. Eu ressaltei, num determinado momento, alguns pontos que eu considero positivos e continuo acreditando que foram positivos. Agora, este governo também cometeu enganos. Não só porque todos nós acertamos e erramos, mas também porque não houve, eu já disse isso hoje no programa, prioridade para a área de educação, para a área social. Isso, de fato, não foi uma prioridade. O governo focou muito a sua atuação na área econômica, ele focou muito no saneamento das contas, que foi importante para o Brasil, porque isso aqui era um caos, quem não se lembra, não é? Mas não houve essa prioridade para o social, sem dúvida nenhuma. Há progressos, mas não foi suficiente. E você tem razão, 2,5% dentro da média mundial, isso daí não faz você alcançar o limite do necessário. Brasil, um país condenado a dar certo. Este é o tema da noite. Estamos conversando sobre isso com Teunis Marinho. Você envia sua pergunta pelo 0 operadora 17 224 5556 ou pela internet tribuna@redevida.com.br. Esta veio pela internet, veio daqui de São Paulo, João Ailton Galerani, aqui do bairro de Moema. Ouvindo as colocações do seu Teunis para que o Brasil seja um país condenado a dar certo, me leva a pensar que primeiro faz-se necessário que os nossos empresários e políticos tenham pelo menos um pouco do sentimento e do patriotismo que o senhor Teunis está demonstrando e que as necessidades do nosso imenso país sejam colocadas em primeiro lugar antes dos interesses pessoais. Nesse sentido, o que é que o senhor sugere a esses dirigentes? João Ailton, existe a palavra ambição e existe a palavra ganância. Ambição é o motor que a humanidade deve fazer para funcionar, para evoluir. E ganância é o lado negativo da ambição. Eu acho que a partir do momento que você vive bem, você deve se envergonhar sim, se você sai da sua casa e você passa por favelas, por crianças pedindo esmola, por pessoas desajustadas na rua. Você deve se envergonhar como brasileiro, porque não adianta só você estar bem e o resto está mal. Agora, o
o político, a pessoa que entra na vida pública com a ganância, com o interesse sem limite de ficar rico através do seu negócio político, essa pessoa tem que ser afastada da política. Ele não pode ser reeleito, ele não pode ser votado, ele tem que sair da política. Às vezes você está feliz porque você tem a sua casa, porque você tem o carro, mas tem gente que não fica contente de ter um carro, de viajar de avião. Ele quer ter o avião dele, ele não quer ir para a praia, ele quer ter a ilha dele, ele não quer ter um sítio, ele quer ter uma fazenda de hectares que é do tamanho da Holanda, que é do tamanho da Bélgica. Essa ganância, e que ele um dia vai ter que deixar para os herdeiros, porque ele vai, depois de 24 horas de morto, cheirar tão mal como o mais humilde dos brasileiros, não vale nada. Você tem que procurar um bem-estar social para todos. Você não pode se contentar de só você estar bem. Senhor Teunis, para aliviar um pouco, vamos a alguma coisa um pouco mais suave. Sônia Almeida, de Campinas, parabéns pela sua entrevista. Estou encantada com suas palavras. Sônia Almeida, de Campinas. Muito obrigado, Sônia. Apesar que as outras perguntas foram muito boas e me deu uma boa oportunidade também de responder. Solange Marinho, G. Pinto, lá de Alto Rio Doce, Minas Gerais. A família Marinho, cujas raízes estão no Alto Rio Doce, orgulham-se de sua inteligência e do seu brilhantismo em toda a sua vida profissional e principalmente hoje, aqui na Rede Vida. Alto Rio Doce está feliz por tê-lo como filho. Solange Marinho, G. Pinto. Muito obrigado, minha querida priminha Solange, do meu coração. Então agora vamos à pergunta do senhor Ian Archibald. Doutor Teunis, nós vivemos um mundo muito ágil hoje, a tecnologia demonstra isso. De que forma encurtar esse período de condenado a dar certo? Como podemos encurtar e de que forma para que realmente começamos a ver os resultados dar certo? Muito bem. Eu acredito que é simples. É claro que haverá muito trabalho, haverá muito esforço, haverá muito suor, mas não é difícil, porque o encaminhamento básico de educação da área social, nós falamos ainda muito pouco hoje sobre infraestrutura nesse país, estradas, portos, telecomunicações, são coisas que se resolvem com vontade de governo. Então, eu tenho muita esperança que o próximo governo no Brasil vai ter essa sensibilidade, de que para você levar o Brasil a lançar uma nave espacial para um outro planeta, vai ser muito difícil, vai precisar de 50 anos. Mas para você resolver e colocar o Brasil numa posição básica, decente no mundo, não é difícil. É uma vontade de governo e eu acredito que isso se resolve. Nós tivemos um grande presidente da República, eu não conhecia, eu era muito jovem, mas que a gente lê na história, chamado Juscelino Kubitschek, que fez 50 anos em 5. E hoje, depois de muita injustiça que foi feita com esse homem, se lê de uma maneira mais fria, de uma maneira mais histórica, que ele foi um grande estadista, foi, na verdade, o grande estadista desse país, pelo que se lê. Não é? Então, nós precisamos de ter esta pessoa com um grupo de pessoas preparadas embaixo dele que faça isso funcionar. Walter Xavier, do Rio de Janeiro. Qual a sua opinião a respeito do Brasil fazer parte da ALCA, Aliança do Livre Comércio entre as Américas? Meu prezado, eu acredito que o Brasil deveria fazer parte da ALCA ou também o Mercosul com a unidade europeia, desde que haja uma troca, um toma lá, dá cá. Aparentemente, pelo que nós temos lido e acompanhado no jornal, nos jornais, os Estados Unidos não têm, pelo menos nessa posição inicial de negociação, mostrado muita flexibilidade. Mas o governo brasileiro, aí, por exemplo, é um item positivo deste governo atual, ele tem realmente se mostrado muito resoluto em defender as posições do Brasil, que liga principalmente à área de agricultura e na área de minérios. Eu acredito que essa globalização vai gerar essa área de livre comércio, mas tem que ser uma coisa onde todo mundo sai ganhando. Senão vira de novo a Fórmula 1 de domingo, não é? Esta vem daqui de São Paulo. Felizmente estou podendo ver você. Como sempre, é uma grande injeção de ânimo. Continuo tendo muito orgulho de ter compartilhado minha vida profissional com você. Me diz como nós, simples mortais, que andamos pelas ruas das grandes cidades brasileiras e vemos 10 meninos ou meninas de rua para cada filho da classe média, perambulando pelas ruas e que em poucos anos serão adultos, podemos acreditar que o Brasil pode dar certo? Como vamos resolver o grave problema dessa marginalidade?
Hoje eu tenho dificuldade em acreditar. Quem lhe envia um grande abraço e a pergunta é Ruth Elvira Muraro. Muito obrigado pela pergunta. Realmente a vida urbana no Brasil, principalmente em centros como São Paulo e Rio, mostra essa tristeza flagrante, fotografada, essa imagem que você está colocando. Você tem toda a razão. Mas eu acredito que uma criança, uma família no Brasil, por mais humilde que seja, ela precisa ter de maneira concreta, não com demagogia, o sentimento de que este ano foi melhor do que o ano passado. No ano que vem ela tem que sentir que ela progrediu e assim por diante. Por passos, mas passos rápidos, ela tem que progredir, né? A criança tem que ser tirada da rua. Você sempre vai ter um grupo de delinquência que eu não diria que é aceitável, mas que faz parte, lamentavelmente, da humanidade. Em qualquer país do mundo há criminalidade, há alcoolismo, há criança desajustada. Você está vendo aí nos Estados Unidos, na Alemanha, jovens que entram numa sala de aula e matam 17 professores, jovens que jogam bombas. Quer dizer, isso existe, mas a criança, dentro daquele princípio que eu já comentei hoje no programa do dinossauro, da transmissão do conhecimento, ela tem que ser tirada da rua, e isso não custa dinheiro. Gente, quem não sabe quanto custa hoje você tirar uma criança da rua, né? Acaba custando caro pela estrutura caríssima do governo, que o dinheiro vai desaparecendo até cair lá no pratinho da criança, já não tem mais nada. Eu acredito muito em ONGs. Eu acho que ONGs é uma maneira de fazer isso mais rápido. Mas só ONG não é vontade de governo, não é uma coisa estrutural bem formada. Pergunta vem de aqui, de São Paulo, de Cláudio Orlandi. A pergunta dele é a seguinte: na sua opinião, qual será o futuro do emprego no Brasil? O senhor conhece Cláudio Orlandi? Conheço muito bem, um grande profissional, ex-dirigente de recursos humanos. E Cláudio, meu prezado Cláudio Orlandi, eu acho que o Brasil, se você fala de emprego e não de desemprego, ele vai seguir a tendência mundial, que é o lado da flexibilização. Hoje, em alguns países, no Brasil também já tem horário móvel. Hoje em dia, em muitos países já se trabalha em casa, não se trabalha mais no escritório. As regras são flexíveis. Agora, se você pretendeu abordar com a sua pergunta o tema do desemprego, nós temos um descompasso grande no Brasil entre o crescimento populacional e a absorção na economia dessa mão de obra. Isso é um problema também de super crescimento de população. O Brasil tinha em 1970, os brasileiros da minha idade devem se lembrar que a música chamava 90 milhões em ação, não é? Era a música da Copa do Mundo, e hoje, para a gente cantar essa música, nós vamos falar 170 milhões em ação. Então nós temos 80 milhões de pessoas a mais num lapso de 30 anos. E para você arranjar emprego para todo esse pessoal é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, países como Itália, Inglaterra e França têm entre 50 e 55 milhões de habitantes cada um. O país total é menos do que a diferença de gente que nasceu no Brasil de 1970 para cá. Tribuna Independente, o tema de hoje: Brasil, um país condenado a dar certo. E você participa conosco pelo 0 operadora 17 224 5556 ou pela internet, tribuna@redevida.com.br. O entrevistado da noite é o senhor Teunis Baronto Marinho. Participa também conosco o senhor Ian Arribal. Ele é o cônsul-geral de Luxemburgo. E ao lado dele está conosco a professora Rosa Maria Fischer, diretora do CEATS, que é o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor da Universidade de São Paulo. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Até já. Diariamente, 7h15 da manhã, assista na Rede Vida Show de Graças. Um programa dedicado à fé, à devoção e às graças alcançadas. Show de Graças, para você ter um melhor dia e com muito mais esperança. Comece o dia bem com Show de Graças. Diariamente, 7h15 da manhã, na Rede Vida, o canal da família. Neste domingo, 19 de maio, 5 da manhã, no Vaticano, Sua Santidade o Papa João Paulo II canonizará a primeira santa brasileira, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A canonização de Madre Paulina, a primeira santa do Brasil,
será transmitida ao vivo pela Rede Vida, a TV da Boa Notícia, o canal da família. Apoio Zafari Bourbon e Badeschi. Futebol é bola na Rede Vida. Campeonato Paulista Série A3. Neste domingo, ao vivo, direto de Sertãozinho, 10 da manhã. Sertãozinho e Taubaté. Com Luiz Carlos Fabrini, Antônio Carlos Ferreira, Edu Passos e equipe. O futebol tem mais vida na Rede Vida. Neste domingo, o Touro dos Canaviais encara o Burrinho da Central. Sertãozinho e Noroeste, 10 da manhã, ao vivo na Rede Vida, o canal da família. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema de hoje é Brasil, um país condenado a dar certo. Nós estamos conversando com o senhor Teunis Baronto Marinho. Senhor Teunis, a família Pires Couto, lá de Socorro, lhe manda um grande abraço e a toda a família. Muito obrigado. Eu morei em Socorro quando eu tinha 6 anos de idade, até os 8, e me lembro de muita coisa boa. Senhor Teunis, tem muitas perguntas concentradas aqui em política e falando especificamente de um dos candidatos, não podemos fugir delas. Eu vou até falar sobre todas. O Luiz Carlos Pires de Campos, de Itupeva, em São Paulo, diz o seguinte: como o senhor encara uma possível vitória do senhor Luiz Inácio Lula da Silva em relação aos outros países? Vai anotando. Rita de Cássia Basílio, esta aqui, veja o que diz ela. Por que o medo do senhor Lula tomar o poder? O que dizer sobre o senhor Fernando Henrique, que prometeu acabar com o desemprego e não acabou? O que dizer sobre quem elegeu Fernando Collor? No entendimento dela, ela acha que foi uma revista, ela disse que foi a revista Veja, que foi a Rede Globo. Rosana Avelar, de Belo Horizonte. O Lula, se eleito, terá credibilidade no mundo globalizado? Parabéns pela entrevista, agradeço pela nota 10 que o senhor deu ao Brasil. Leandro Maia, de Dom Brás do Iguaçu. Será que está certo? O Suaçuí, acho que é, Minas Gerais, eu não conheço. Qual a imagem do Brasil no exterior caso o Lula ganhe as eleições? O senhor está registrando? E a última volta, o Edmilson Narchi. O senhor não acha importante o PT e o seu candidato à presidência da República deixar clara a sua posição quanto à responsabilidade fiscal e as invasões de terra? Deu para captar todas? Deu. Então vamos lá. Lamentavelmente, em campanhas políticas, se mente muito. Se abusa da credibilidade que as pessoas de boa fé têm em alguém. Por isso que eu disse hoje durante o programa que nós temos que evitar de acreditar na propaganda que se vende sabonete. Aquele candidato que, através de grandes empresas que são chamados marqueteiros, né, colocam o pó de arroz, bota ele bonitinho e coloca lá um script para ele falar. Vocês têm que atravessar esse momento, vocês têm que ir mais fundo disso, né? Então, eu acredito que, lamentavelmente, não é só no Brasil, né? Em diversos países, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estava na Alemanha no dia 12 de outubro de 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Eu fui uma daqueles grãos de areia que estava lá naquele momento, né? Assisti aquela história. E naquela ocasião, o que foi prometido para aquelas pessoas do lado comunista, do lado leste, né, era um paraíso na terra, que depois eles perceberam que não existia. E isso também era numa véspera de eleição, né? Vocês perceberam a eleição do presidente George Bush nos Estados Unidos também, as promessas que foram feitas. Então, lamentavelmente, parece que essa megalomania política, a ambição pelo poder, ou a ganância pelo poder, faz com que as pessoas prometam mundos dos fundos e depois não podem cumprir. Eu acho que o candidato que menos promete e que tem mais o pé no chão deveria ser o candidato escolhido por nós brasileiros. O problema econômico do Brasil, eu diria que ele está em vários aspectos bem encaminhado, mas o Brasil é um país ainda volátil, é um país que tem debilidades econômicas, e esse novo governo, ele tem que ter não só credibilidade internacional, mas ele tem que ter também
pessoas, o time tem que ser bom. E há um complemento aqui a respeito do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Darlan Martins, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pergunta: se o senhor Lula vier a ganhar as eleições, não ocorrerá uma desestabilização econômica, criando um clima até para um novo golpe no país? O senhor acha que isso poderá ocorrer? Olha, eu acredito que um dos grandes feitos da década perdida, que foi a década de 90, que foi principalmente a fase da transição política do Brasil, de um governo, de uma ditadura militar para um governo democrático, ela foi muito longa no Brasil, mais longa do que em outros países que tiveram, exemplo do Peru, exemplo do Chile e exemplo da Argentina, mas no Brasil teve uma grande vantagem. Não houve mortes, não teve guerras, demorou mais, mas também não teve terrorismo. Então hoje, felizmente, nós não precisamos chorar os nossos filhos perdidos, como a Argentina na Guerra das Malvinas, né? Ou o Chile com o livro da tortura no Brasil, indica um número que são lamentavelmente grande, mas de aproximadamente 3 centenas de pessoas que desapareceram no regime, enquanto que na Argentina são 6, 5 mil pessoas que sumiram. Então nós tivemos um custo econômico, mas saiu do jeitinho brasileiro, felizmente. E isto é uma boa base para o futuro. Eu não acredito num golpe militar no Brasil. Eu acho que essa fase já passou e essa é uma das grandes vantagens desse país, porque todas as instituições do país funcionam democraticamente. Qualquer brasileiro pode falar o que quiser, ele pode se juntar a um partido político, defender a ideologia que quiser, que isso é permitido no Brasil, não há limitação. E quando você tem isso, então quem ganhar tem que ser respeitado. Se o Lula for o presidente do Brasil, se for eleito, ele tem que ser respeitado como representante da maioria que o elegeu, com as vantagens e desvantagens. Nós vamos ter que conviver com o Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República e respeitá-lo como presidente. Se for o José Serra, se for o Garotinho, se for o Ciro Gomes ou um outro que venha aparecer, se ele for o representante desse país, porque a maioria o quis assim, certo ou errado, nós como cidadãos vamos ter que aguentar essa situação para o bem ou para o mal. Fará parte do jogo democrático. E daí haverá pressões econômicas, haverá pressões de Congresso, de oposição, de deputado, para tentar salvar. É claro que quando há essas oposições, você perde tempo. E o Brasil já perdeu muito tempo. Mas nós vamos ter que conviver com essa situação. Eu não acredito num bicho-papão em função do resultado das eleições. Senhor José Sobrinho, do Distrito Federal, Brasília, parabéns à entrevista. Está brilhante. O senhor está brilhante em suas respostas. Conta o senhor José Sobrinho, que é um telespectador assíduo da Rede Vida lá em Brasília. Senhor José Sobrinho, conte para os amigos. Espalhe por aí que o senhor assiste a Rede Vida. O José Geraldo Pereira, Alto Rio Doce, Minas Gerais. Um grande abraço. Não esqueça nunca da gente, lá de Alto Rio Doce. Eu disse para vocês que Alto Rio Doce tem 15 mil habitantes, mas vocês já perceberam que são milhões, né? O que tem de pergunta de Alto Rio Doce é uma maravilha. Muito obrigado. Agora, o José Garcia, do Alto Rio Doce, diz o seguinte: Teunis, você é uma pedra lapidada de origem alto-rio-docense. Fale para o Brasil um pouco sobre a pobreza da nossa região. Olha, eu vou contar uma piada para você, uma anedota, que eu como mineiro às vezes ouço em São Paulo. O melhor jornal, um dos grandes jornais de São Paulo chama-se Estado de São Paulo, e o paulista chama o jornal de Estadão. E ele aparece segunda-feira numa banca de jornal querendo o Estadão de domingo. E ele fala para o jornaleiro: por favor, me dá o Estadão atrasado. E o jornaleiro entrega para ele o mapa de Minas Gerais. Então essa é uma piada que contam de nós, mineiros aqui em São Paulo. E eu acho que Minas Gerais tem uma contribuição política, inclusive econômica, já disputa o 2º lugar econômico do Brasil, mas a duras penas. O Estado, na minha opinião, tira a nota 1, nota 2 em infraestrutura. Faltam estradas boas em Minas Gerais. A nossa cidade, que está sendo comentada, querida Alto Rio Doce, tem 40 quilômetros de buraco e terra para chegar. Eu enfrento porque eu sou de lá e gosto muito da minha cidade, né? Mas uma vergonha, isso vira presente de político, faz 5 quilômetros para ganhar voto, depois desaparece, faz mais 2, vai lá, puxa a faixa. Um absurdo, uma barbaridade num estado tão importante como Minas Gerais. Essa região da Zona da Mata, lamentavelmente, é uma região esquecida. Ela teve um surto de desenvolvimento quando houve um deslocamento da fase áurea do ouro em Minas Gerais
onde não havia mais quase ouro de aluvião, então as terras férteis foram procuradas e foram então os fazendeiros grandes indo para essa região. Mas ela está estagnada, lamentavelmente, e o que falta ali é um pouquinho de progresso. É asfalto, é esgoto, é educação escolar, e as prefeituras não têm condições de resolver isso sozinho, tinha que ser uma vontade de governo. E aquele asfalto de 3 centímetros que já ajuda de espessura, não é caro, os governos deveriam fazer na nossa região. Professora Rosa Maria, a pergunta é sua. Eu, quando ouço o Teunis falar de Alto do Rio Doce, vejo essa montanha de e-mails que estão chegando de lá. Eu me lembro do Steinbeck, quando disse, ou escreveu, todo mundo não vale a minha aldeia, né? O que eu queria refletir aqui, em primeiro lugar, é que eu discordo de você. O Estadão de ontem não é o Estado de Minas Gerais, né? No Estado de Minas Gerais, nós temos, pelos dados do IPEA, o maior número de empresas com práticas de responsabilidade social do país. Tanto que a pesquisa do IPEA colocou isso em termos de a solidariedade mineira, né? E eu tenho a honra de ser conselheira de um programa chamado Voluntários dos Gerais, feito pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. É a primeira federação de indústrias que faz um programa de voluntariado unindo todas as empresas do Estado. Então, eu não acredito que o Estado de Minas Gerais seja o Estadão de ontem. Mas o meu ponto é, quando a gente fala aqui tanto de Alto do Rio Doce, será que a gente não deveria não se preocupar tanto se vai ser o Lula, se vai ser o Serra, mas nos fixarmos mais na grande possibilidade que existe de começar a combater a miséria, combater a exclusão social pelo trabalho feito na pequena aldeia? Será que não estão nos pequenos municípios essa semente de inovação? Eu pergunto isso porque a gente está vendo exemplos espalhados pelo Brasil todo de que prefeituras inovadoras, em parceria com ONGs locais, conseguem reduzir os problemas básicos de saúde, educação e exclusão social. O que você diz disso? Ok. O que eu contei do Estadão é anedota, né, que contam contra nós mineiros, né? Mas eu mantenho a minha posição de que há um problema sério de infraestrutura nessa região para ela se desenvolver, né? Eu disse logo no início que é um estado que já disputa a 2ª posição na economia do Brasil, mas com muita luta, com muito esforço. Poderia ser bem mais fácil. Agora, retomando o aspecto principal da sua pergunta, você tem razão. Nós conhecemos empresas multinacionais no Brasil, por exemplo, empresas alemãs grandes, né? Mas na Alemanha, a grande força da economia são as empresas pequenas e médias. As grandes empregadoras, as grandes inovadoras, as que geram tecnologia e emprego são empresas pequenas e médias, não são as grandes empresas. Então, você tem toda a razão, quer dizer, eu acho que a força da economia brasileira está na pequena e média empresa. E digo um item a mais, é fundamental, é importante que haja legislação que facilite a pequena empresa, principalmente na área tributária. Eu acredito que o PIB brasileiro é, no mínimo, subestimado e o real deve ser de 40% a 50% acima do real por sonegação. E muita sonegação de imposto que existe no Brasil, ela existe não por uma má fé, mas por causa do excesso, do exagero, da fome do Estado de morder, de arrecadar o dinheiro. Isso tem que ser facilitado e a indústria pequena, a indústria a média, são os fatores que propulsionam o desenvolvimento de um país de grande nação. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem toda a razão, professora. Seu Teunis, a pergunta vem de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Edson Avelino Barbosa. O que o senhor tem a dizer sobre a era Collor no Brasil? Olha, eu vou dar uma resposta egoísta. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu fui feliz porque nesse período eu morava na Alemanha. Mas, tirando esse lado da brincadeira e dando uma resposta bem sincera para você, foi uma perda muito grande, mas houve no governo Collor uma mudança de atitude política do eleitor, do povo, que é histórica no Brasil. Eu acho que existe
uma característica, um perfil de eleitor brasileiro antes e depois do governo Collor. Alessandro Correia, de Niterói, Rio de Janeiro. Como é perder o sobrenome Bayer após tantos anos num país onde as maiores empresas são multinacionais e multinacional significa poder? O senhor não tem mais o sobrenome Bayer. O meu sobrenome sempre foi Baronto Marinho, mas a Bayer foi uma experiência fantástica na minha vida, acima de tudo, porque foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer os meus limites, de testar os meus limites. Eu digo que a gente na vida é igual um atleta. Você começa correndo na rua, daí você participa do campeonato na sua cidadezinha, depois você vai para o campeonato do SESI, para o estadual, para o nacional, você vai para os Jogos Sul-Americanos, e um dia você está nas Olimpíadas disputando os 100 metros rasos entre os 8 melhores do mundo. Então as pessoas podem se conhecer se testando. E eu pude me testar na Bayer. Eu cheguei a uma função, a um trabalho na Bayer, dirigi e presidi uma empresa, uma região na empresa, através dos testes que eu fiz da minha perseverança, da minha inteligência emocional, do meu preparo. E isso foi fantástico. E a isso eu sou realmente muito grato à minha empresa. Mas, meu caro de Niterói, eu acredito que a vida é igual um picolé. Você recebe um picolé na sua vida, todo mundo recebe. E você, quando chupa isso, você sente um sabor delicioso. E daí muitas pessoas, lamentavelmente uma grande maioria, passam o resto da vida chupando o palito, lembrando do gosto que tinha o picolé. A vida oferece outros picolés e você tem que jogar o palito fora e pegar um novo. Eu estou com um novo picolé delicioso, com um novo sabor, que não é o sabor Bayer. Senhor Tênis, estamos chegando ao final do programa. O senhor Eli Tonelli, de Nepomuceno, Minas Gerais, diz o seguinte: estou muito feliz em vê-lo na Rede Vida. Estou emocionado. Fui colega de seu pai quando morava em São Paulo. Mande-lhe um grande abraço. Gostei muito da classificação que você fez do nosso país. Um grande abraço, Eli Tonelli, de Nepomuceno. Você é uma referência na minha casa, Eli Tonelli. Meu pai já falou de você. Muito obrigado pela sua carta. Eu acho que nós estamos indo para a última pergunta da noite. Lúcia Luckman, de São Paulo. Um abraço, parabéns pela entrevista. Muito se diz que a corrupção é um mal endêmico no Brasil e outros culpam a impunidade por sua existência e permanência em nosso país, independente dos governos que passam pelo poder. Qual a sua opinião a respeito deste mal? O senhor acha possível ficarmos livres um dia desta praga que com certeza impede o nosso desenvolvimento e aceitação por países do primeiro mundo? Minha querida Lúcia, um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida é o da injustiça. Uma criança, quando ela toma um tapinha no bumbum, né, injustamente, ela chora e fica magoada com os pais. Você, quando sofre no seu trabalho, quando sofre na sua família, no seu meio social uma injustiça, você padece com aquela doença que é a injustiça. A justiça, ao contrário, é o que faz você ter um sentimento nobre. Lamentavelmente, no Brasil, nós ainda temos que lutar muito por isso, temos que ir muito em frente, temos feito progressos, mas a justiça ainda aqui não funciona administrativamente e também em termos de lei como deveria ser. Ainda é um país cartorial em termos de justiça. Senhor Teunis, se falou aqui de emprego no Brasil, a professora falou de privilegiar as pequenas comunidades, e o senhor disse uma frase no programa e que eu pensei e nós vamos repeti-la. Veja lá no vídeo. O Brasil precisa estimular a criatividade do pequeno e médio empresário. O senhor que foi de uma grande empresa, de uma multinacional, vê que neste país realmente o pequeno e médio empresário tem que ser impulsionado, tem que ser apoiado? Tem que ser apoiado, e quem vive nesse país, quem anda pelas ruas, quem viaja pelo Brasil, percebe que o que move a economia desse país é o pequeno, é o médio empresário. Ele tem que ser apoiado. Aí estará a grandeza deste país e a velocidade que nós queremos para atingir esse país que vai dar certo e que será muito grande no futuro, se Deus quiser. Nós estamos chegando ao final do programa e eu não consegui passar ao senhor todas as perguntas. Tem uma delas aqui de um senhor engenheiro, Magnus, eu não consigo ler o sobrenome. Aliás, senhor Magnus, a sua pergunta toda também não deu para eu ler. Eu sei que o senhor mandou os cumprimentos à Rede Vida, sobre
em função da excelência da entrevista. Daí o senhor vai e eu não consegui ler a sua pergunta toda. O fax saiu um pouco ilegível. Tem pergunta do Antônio Carlos Pedroso, do Rio de Janeiro, Zeni Aristides da Silva, de São Paulo, de Salvador, na Bahia, Marisa Silva, de Brasília, João Vila, de Santos, Valdomiro Trento, do Alto Rio Doce, Minas Gerais, Antônio Gonçalves Moreira Couto. Olha, aqui eu tenho que falar dele, já que é da cidade. Aqui na Fazenda de Cedro, em Alto Rio Doce, sua prima Efigênia, Antônio e Marco Polo, cumprimento você com muita alegria e inteligência com que fala. Concordamos que o otimismo é básico em qualquer empreendimento. Parabéns por acreditar no Brasil e transmitir o seu pensamento. Resumimos nossa participação, pedimos a você que repita alto e bom som. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Um grande abraço, Antônio Gonçalves Moreira Couto. Muito obrigado. Passei bons momentos da minha infância nessa fazenda. William Rogério Campos Amaral, de Juiz de Fora. Aparecida Marinho e família também, lá de Alto Rio Doce. Alto Rio Doce se orgulha de você. Basílio Reis, de Salvador, na Bahia. De São Paulo, Luiz Marcelo Ornag, ele é estudante de Direito. Ele perguntava quais os pré-candidatos que o senhor acha importantes, bons para ser presidente da República. Carlos Alberto Pimentel, do Rio de Janeiro, perguntou sobre álcool, o senhor falou sobre isso. Jorge Luiz Gonçalves Pereira, de Volta Redonda, fala sobre cooperativismo. Alto Rio Doce, Rodrigo Abreu. Valton João, de Curitiba, no Paraná. De Jaguarão, do Rio Grande do Sul, José Hugo. Maurício Fernandes, de São Paulo. Alto Rio Doce, José Inácio e Margarida. A família está presente, hein? A cidade está aqui. Estão amigos. Ricardo Haddad, não diz a cidade. O Ricardo É de São Paulo. São Paulo. Flávio Arnaldo Riente, São José do Rio Preto. Júlio Antônio Oliveira, São Paulo. Estamos no fim mesmo, né? De Goiânia, Garibaldino Felipe Machado. Um senhor que só se apresenta como José de Franca. Fala como é que pode dar certo esse país com essa roubalheira toda. As leis, acha que as leis rigorosas para os crimes comuns, mas não. E são até incentivadoras para os grandes ladrões. Pelas penalidades existentes exemplares desses ladrões, quem não quereria ser corrupto? Mas, senhor José, o senhor devia ter mandado o seu nome todo. Quantos Josés pode haver em Franca? Mande um abraço a todos os Josés de Franca. Mas a sua pergunta valeu e não deu para enviar. Jurema Conceição, de Tietê, aqui em São Paulo. Devaldo Francisco Nascimento Júnior, de Tupã. De Bauru, o Carlos Caniato. Antes de terminar, eu agradeço a presença do senhor Ian Anchbal, cônsul-geral de Luxemburgo. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Grande prazer. Professora Rosa Maria Fischer, muito obrigado também. Até a próxima oportunidade. Obrigada, foi um privilégio. Seu Teunis Marinho, o senhor esperava que para falar sobre o Brasil, um país condenado a dar certo, o senhor receberia tantas perguntas como nessa noite? O que me impressiona é a penetração da Rede Vida no Brasil. Perguntas que vêm de Macapá, que vêm do Rio Grande do Sul, de todo o país. E eu realmente me senti privilegiado. Tenho certeza que muitos brasileiros gostariam de estar sentados aqui hoje. O José, que deve ter esquecido de colocar o sobrenome, acredito que foi isso, chorou muito coisas que acontecem no país, mas eu tenho certeza que de 170 milhões de brasileiros, a grande maioria, eu sem arriscar, eu digo que 99,alguma% são pessoas honestas, corretas e que querem o bem desse país. A minoria é que está nessa colocação. Seu Teunis, em nome da Rede Vida, eu agradeço a sua presença. Foi um privilégio tê-lo ao nosso lado. A Rede Vida continua na sua proposta de debater os problemas brasileiros, conversar com a população do Brasil. Já passaram por aqui o candidato à presidência José Serra, o candidato Garotinho, o candidato Ciro Gomes. Estamos no aguardo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma tribuna independente e livre para que todos passem por aqui. E foi muito bom tê-lo entre nós. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado também aos telespectadores. Muito obrigado, Ferreira. Estamos encerrando mais uma tribuna independente. Conte aos amigos que você assiste à Rede Vida. Espalhe por aí. A de hoje está terminando. Tenha um bom sono e amanhã estaremos de volta. Até lá. Anote no caderno da sua vida
e viva a vida como pessoa humana que tem ideal de vida.